Vamos iniciar agora a nossa aula 12, que a gente vai aprender a fazer as laterais do puff. Isso. Isso aí. Deixa eu mostrar para vocês a base que eu trouxe adiantada. Essa aqui eu fiz o número de carreira suficiente já para dar certo do nosso puff. Ó, tem aqui todas as esquinas sempre no mesmo lugar. O nosso fechamento invisível, ele tá aqui, ó, ele fica um pouquinho saliente. Se vocês prestarem bem atenção, olhar o fixo ali, vocês conseguem ver uma linha um pouquinho saliente. Mas ainda assim ele fica muito invisível. E aqui então a gente vai começar a fazer essa virada, né, para a lateral, que ele fica bem sutil, ele forma quase que arredondado. Então é esse detalhe diferente que eu quero ensinar para vocês agora. Tá. Eu vou fazer ele na peça pequenininha, mas vocês entenderam, né, que vocês vão fazer isso depois que vocês chegarem no tamanho grande suficiente para chegar na lateral do puff de vocês. Então pega a fita métrica, confere, ou coloque o crochê em cima do puff e vamos fazendo assim. Vou continuar do mesmo trabalho que eu já estava fazendo aqui. Agora, a gente vai fazer pontos baixos pegando apenas na alça de trás do trabalho. Por causa disso, esse meu primeiro ponto que eu fiz aqui, eu vou levar ele para a alça de trás, que é os pontos que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui, então, como que vocês fazem quando chegar nessa etapa. Esse pontinho que eu já fiz, eu vou desfazer ele. E essa argolinha que eu trouxe para frente, vocês podem trazer ela para frente, mas daí vocês devolvem ela nesse espaço, entre o espaço da correntinha da lateral. Ah, tá. Ó, aqui. Sai ali E deixa, ele tem dois fiozinhos aqui. Deixa no espaço entre os dois, porque senão ele pode ficar solto demais. E todos os nossos próximos pontos vão ser feitos pegando só essa alcinha de trás. Ó. De trás. Isso, sempre tem duas alças aqui. A gente vai pegar só a de trás. É onde ele já fica na quina, né? Isso. Isso aqui já faz com que o nosso crochê dê uma leve curvadinha, ó. Ele forma um ângulozinho já aqui. Leve ângulo. Então, vamos continuar agora a carreira, toda com ponto baixo, pegando na alça de trás. Sempre E a quina normal? Normal. Agora a gente não precisa fazer mais aumentos. Aliás, nessa primeira carreira de virada, vocês podem fazer dois pontinhos na quina, onde era o meio ponto alto. Deixa eu voltar aqui para a gente identificar bem onde é que é o meio ponto alto. Ó, aqui tá meus 3 pontinhos juntos. Isso. Aqui é o ponto baixo, aqui é o meio ponto alto e aqui é o ponto baixo. Isso. A diferença entre eles, o meio ponto alto ele tem um risquinho atravessado ali, ó. Tá. Nesse lugarzinho, vocês vão colocar 2 pontinhos baixos, pegando na alça de trás. Tá? Tá. É onde ajuda a fazer a curva, exatamente. Mas é só nessa carreira, tá? Nas outras a gente não faz mais esse aumento, porque senão vai começar a aumentar demais e não vai vestir no puff. E as próximas, que é na parte retinha do nosso quadrado, um ponto baixo em cada, pegando a alça de trás. Estou chegando de novo na quina, ó, tá aqui meu meio ponto alto. Vou colocar nesse pedacinho 2 pontos baixos pegando na alça de trás. E continuamos na parte reta do quadrado, só um ponto em cada. Olha como o marcador ajuda, se vocês têm um pouquinho de dificuldade de definir quais pontos são. Olha aí. Cheguei aqui, né? Tenho certeza, posso estar conversando, posso estar assistindo série, crochetando, que eu vou saber que é aqui o lugar. Que é a quina, né? Então, usem o marcador sempre a favor de vocês, ele ajuda bastante. A Ana Cláudia diz que é apaixonada pela aula e olha que eu nem faço crochê. Ai, que delícia! Fantásticas as explicações, deu vontade de fazer, é verdade, dá vontade de fazer, né? Ó, Ana Cláudia, começa! Olha, mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que para quem nunca colocou a mão numa agulha, nunca fez crochê, o de fio de malha eu acho que é o mais fácil. Com certeza. Porque a minha mãe sempre tentou me ensinar, por exemplo, crochê tradicional com aquele fio, nossa, eu acho muito difícil. E essa eu não sei, talvez é muito mais fácil manusear. Dá todo esse malabarismo melhor. Aí, né, da ponta da agulha, de pegar, da laçada. Tudo que é maior fica um pouquinho mais fácil de manusear, né? Então a gente consegue ver melhor o ponto, a gente consegue entender o que está acontecendo. Quando o crochê é muito miudinho, a gente tem essa dificuldade de enxergar esses pontos. E nesse aqui não acontece isso. E outra coisa que torna mais fácil o crochê com fio de malha é que ele é uma tira de malha. Então a nossa agulha não entra no meio do fio. Fura. Já o barbante, a linha, ela é trançada, né? Então a agulha às vezes a ponta da agulha é muito fininha. Então tem todas essas vantagens no crochê de fio de malha.
Você ainda está na primeira carreira? Cheguei no final. Aí eu quero que você repete, por favor. Inclusive a Elá Camarena, que é expert aqui da casa, Querida. ela está nos assistindo. E ela pediu para repetir. Um beijo para Elá. Então, voltando aqui um pedacinho. Sempre que eu estiver na minha quina, que é esse lugarzinho onde tem meio ponto alto, eu vou colocar 2 pontos baixos. O restante não tem diferença. O que a gente está fazendo agora são todos pontos baixos, pegando apenas na alça de trás. Ó. Então, nosso ponto aqui tem 2 alcinhas, a gente vai pegar na alça de trás. Sim. Faço um ponto baixo. Esse aqui é meu pontinho da quina. Eu sei porque aqui tem esse risquinho do meio ponto alto, mas a gente pode usar o marcador. Cheguei aqui, faço 2 pontos baixos na alça de trás, no mesmo espacinho de ponto. Certo? E agora a gente já está na reta final da carreira. Gente, lembrando, é só nessa primeira carreira que tem esse acréscimo aí, Isso, nas outras a gente não faz mais. Se vocês continuarem fazendo, ele vai crescer de uma forma que vai ficar muito grande e não vai vestir no puff, justo como tem que ser. Certo. Cheguei no final, novamente meu fechamento invisível daquela maneira que eu ensinei agora há pouquinho, que a gente leva para trás. Entro no espaço entre o último e o primeiro ponto. E já aproveito para entrar naquele pedaço que eu falei para vocês, ó, como tem 2 fiozinhos aqui, eu entro aqui, que daí eu vou trazer minha laçada já no lugar certinho dela, porque todo o ponto baixo feito na alça de trás, ele sobra um risquinho aqui do fio. E é esse risquinho de fio que eu quero que sobre aqui também, para ele ficar realmente invisível. Agora é só... É tudo ponto... Tudo ponto baixo. Agora, a partir dessa carreira aqui, a gente vai fazer só ponto baixo pegando na alça de trás. Não precisa mais colocar 2 pontos na quina. Podem seguir reto porque agora ele só tem que crescer, né? Só tem que... E reto. Isso, olhando o puff vestido, né? Ele só tem que descer, né? Chegar na altura. Exatamente. Só achar a altura agora. Eu faço mais ou menos 5 ou 6 carreiras dessa forma aqui, que eu vou pegando na alça de trás, que é para formar uma lateral arredondada no nosso puff. Deixa eu tentar mostrar um ângulo aqui para vocês, que vai mostrar como ele está ficando arredondado. Ó, ele é um quadrado aqui em cima plano, mas quando eu vou virando assim, vocês conseguem ver que ele está... Ó, essa câmera está bem boa para ver. Ele começa a ficar um quadrado com uma quina arredondada nessa parte aqui. Porque é o formato, né, do puff. Isso. Então, como esse aqui está pequenininho, pouquinhas carreiras já bastariam. O nosso puff bem grande, a gente vai fazer mais ou menos 6 carreiras agora, 5 ou 6 carreiras, pegando na basezinha da alça de trás do ponto. Tá? Então, agora não tem mistério, vocês vão continuar por toda a volta e quando chegar aqui, faz aquele fechamento invisível de novo, como eu mostrei. A partir de agora, depois que vocês fizerem todas essas carreiras, que é o caso dessa peça adiantada aqui, ó, essa aqui ela já está feita a base que eu ensinei na parte de cima e os pontos pegando na alça de trás. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carreiras pegando na alça de trás, que é essas que eu já adiantei aqui. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar com pontos altos. Então, todo o restante da capa do puff eu fiz em ponto alto. E tem um segredinho legal que eu vou mostrar para vocês, que é como como trocar de cor e começar a carreira já com um ponto alto, sem ter que fazer aquelas 3 correntinhas. Isso é um pulo do gato. Olha! Solta aí o nosso gatinho, nosso primeiro gatinho aqui. Bom, para quem me segue, sabe que tem a nuvem e o chuvisco, né? Meus gatos que estão sempre no meio dos fios, no ateliê. Então, solta a nuvem e o chuvisco. Olha! Ó, gente, agora eu vou começar nessa peça aqui mesmo, para vocês verem como é que eu faço para emendar um fio novo. Vou usar outra cor agora. Vou usar esse estampadinho, que ele vai formar um efeito bem legal. Então, viram que eu combinei? Ó, ele tem esse cinza muito parecido com esse. Então, eu fiz uma combinação que vai dar só uma diferença desses pontilhados coloridos no meio do crochê. Vou usar minha agulha aqui, que eu já estava usando. Vou fazer aquele elo que a gente costuma fazer para começar o crochê de correntinha. É uma argola regulável. Eu vou ensinar aqui, caso vocês não saibam. Eu faço uma letrinha E, uma letra E emendada, e por dentro dessa argolinha a gente puxa o fio do novelo dobrado. E ele forma essa alcinha regulável, que quando a gente coloca na agulha, a gente consegue definir o tamanho que a gente quer ela. Tá? E agora, eu vou escolher qualquer lugar aqui do puff, como ele tem emenda invisível, tanto faz onde eu vou começar essa parte. De preferência no meio de alguma das laterais, não nas quinas, para a gente deixar essa parte numa parte mais retinha. Eu vou segurar com o meu dedo, ó, aqui atrás da argola, e vou laçar. Por que eu seguro atrás do meu dedo? Porque se eu soltar, ela desmancha. Tá? Então, por isso que eu tenho que manter meu dedo aqui apoiando essa alcinha e laço para ficar já com 2 laçadas na agulha. Entro no meu crochê, agora eu pego as 2 alças novamente do ponto,
laço e saio. Tenho 3 laçadas da minha agulha. Isso. Tiro 2 e tiro 2. Dessa forma, eu já começo meu crochê com ponto alto. Eu não preciso prender e fazer 3 correntinhas para começar e seguir. Então, isso é bem legal porque não fica a marca no crochê onde vocês estão começando a carreira nova. Começar com ponto alto. Ponto alto. Porque a gente vai continuar com pontos altos agora. Ah, tá. Essa carreira vai ser toda de ponto alto. Então já começa com ponto alto que não fica Vou essa repetir, emenda. porque eu sei que isso aqui é uma coisa bem nova que pouca gente conhece. Então, vou fazer esse jeitinho de novo. Seguro minha alcinha no dedo, dou mais uma laçada na agulha, mantenho essas 2 laçadas e coloco minha agulha onde eu vou começar a carreira aqui. Sim. Laço, saio, ainda segurando com o dedo para não escapar as argolinhas. Aí, dá uma laçada. Tiro 2 e tiro 2. E assim eu já tenho um ponto alto. E agora continua com ponto alto. Isso. Isso aqui só funciona na troca de cor, quando a gente está com um fio solto para começar o trabalho. Tá. Se vocês estiverem trocando só de carreiras, daí faz 3 correntinhas. Mas nessa situação aqui a gente pode fazer direto esse ponto alto, que é um truque bem legal. Agora eu vou seguir meu puff só com pontos altos. A gente não tem mais nenhum segredinho por enquanto, que é só crochetar com pontos altos. Vou fazer um pedacinho para vocês verem como é que fica legal esse efeito do nosso fio estampado. Ó, como eu estou usando o fio cinza com dourado logo depois do cinza, a impressão que eu tenho aqui é que parece que foi pintadinho uns pontos, né, no meio do crochê. Ó, não dá para entender que tem a ver essa troca de cor. Não dá, exatamente. Então, umas estratégias que a gente pensa na hora de escolher as nossas cores para trabalhar. No puff do modelo que eu trouxe, ele que está vestido, ele tem 2 estampados. Um deles é branco com azul marinho. Ele era listradinho igual esse aqui. E ele fica com aquele aspecto, parece um granulado, né, no crochê pronto. E lá embaixo, finalzinho da carreira, bem pertinho do pé do puff, se vocês puderem mostrar ali o puff pronto. Lá embaixo dele tem um mescladinho de azul marinho com branco. Lá era um fio listrado de azul marinho com branco, então ele deu esse resultado no meio do crochê. Então, eu gosto de usar fios estampados nesses casos, quando eu vou fazer uma mistura de fio liso e de vez em quando quero colocar alguma coisa que dê um efeito diferente. Eu uso isso principalmente em tapetes e também no puff, porque são peças diferentes e dá um efeito diferente que a gente não tem isso com o fio liso. Deixa eu te perguntar. Claro. Por que você está fazendo essa carreira em ponto alto? É só para deixar um design diferente? É para dar uma diferenciada nos pontos que a gente já fez até agora. Para ficar também, separado mesmo, é o design mesmo. Também. Eu poderia fazer com ponto baixo. Ponto baixo, pode, com certeza. Continuar ali, só mudar a linha. Um dos motivos que eu escolhi é que o puff é uma peça grande e eu gosto de trabalho prático, rápido de fazer. Rende. Então, para quem está fazendo em casa e não quer ficar dias crochetando, o ponto alto ele é mais alto, né? Literalmente, o ponto alto ele é mais alto que o baixo. Então rende o trabalho. Vai render o trabalho, vocês vão terminar mais rápido. Então, como o puff não precisa ficar fechadinho como o cesto, o ponto alto ele fica um pouquinho espaçado, né? Ele tem uns buraquinhos entre ele, mas isso no puff não faz diferença, por isso que eu optei por ele. Sabe que pode até misturar com os pontos fantasias, não pode? Sim, que você ensinou super ontem? Pode. Super agora, pode. Né? Fazer alguma camada daquele que é o... É puff, né? O puff, né? Pode fazer umas carreiras de ponto puff, pode fazer o puff mesmo todo em ponto enviesado para ficar aquelas listras, vai ficar divino. Misturar, brincar com os pontos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da Juliana. Esse aí, gente, ela ensinou ontem, né, na aula de ontem, que é o ponto puff, tá? Que ela falou. Vocês podem brincar com essas carreiras ali, fazer listras, né, de cores diferentes, pontos diferentes. A Juliana pergunta aqui, aquela emenda que vem na linha... Então, eu parei aqui justamente porque eu quero mostrar. Apareceu uma emenda? Ó, gente, deixa eu deixar a câmera focar para mostrar que aqui tem uma emenda no nosso fio. E é com linha branca, não é? É com uma linha branca, terrível, Sempre inclusive. vem, né? Com linha branca. Ela foi feita na overlock, pelo que eu estou vendo aqui. Essa emenda é muito comum no fio de malha. Por quê? O fio de malha, ele não é produzido, ele não tem uma metragem enorme quando vai ser cortado na malharia e eles precisam emendar. Às vezes vem com cola, às vezes vem com linha branca, às vezes vem costuradinho com uma linha mais discreta, mas quase sempre não, praticamente sempre vocês vão encontrar essa emenda. Como que vocês fazem para esconder ela no crochê? É o que eu vou mostrar agora. Eu não gosto de crochetar, deixa eu fazer de conta que eu não estou vendo ela e crochetar normalmente. Um pouquinho essa base preta para frente?
É, porque como é cinza a sua peça... deixa sem a base? É, sem a base. Tá. Então, eu vou fazer um ponto aqui para vocês verem como que ficaria se eu deixasse a emenda no caminho, não escondesse ela. Não fica bonito, ela atrapalha, fica saliente. Ela fica visível, né? Ó, ela aparece aqui. Nesse caso não está aparecendo tanto porque o fio é estampado e ainda aqui ela ficou um pouquinho para trás. Mas nem sempre isso acontece. Então, mas mesmo assim, ficar para trás também acho feio porque a pessoa vai ver o avesso e tudo. O que eu recomendo sempre é descartar esse pedaço. A gente desconsidera. Cortar, finaliza e começa de novo. Exato. Daí tem um jeitinho que eu escondo na trama que eu vou ensinar para vocês agora. Ele funciona melhor no ponto baixo, mas tem como fazer no ponto alto também. Eu vou fazer ele agora. A gente vai pegar e dispensar a parte ruim do fio. Então, sempre que vocês estiverem usando o fio de malha e ele vier com algum defeito, vocês vão fazer isso. Então, ó, minha emenda está logo aqui adiante. Não dá para fazer mais um ponto porque eu já vou usar ela. Então, eu seguro meu fio como se eu fosse crochetar aqui, mas eu puxo até passar o nó. Dou uma seguradinha aqui para ficar mais fácil de crochetar e vou... Opa, tem que dar uma laçadinha antes, que é ponto alto. Então, eu vou trabalhar com a parte boa do fio. Entendi. E esse pedacinho que ficou para cá, eu vou jogar ele para o lado de cá, que daí assim os próximos pontos vão ficar segurando esse retalhinho de fio já arrematado lá debaixo do crochê. Ó, por que eu falei que ele não dá tão certo no ponto alto? Porque ele acaba ficando, às vezes, uma alcinha aqui aparente. Mas isso é mais imperceptível do que a emenda em si, né? Isso aqui é mais discreto do que a gente deixar a emenda. Então, eu recomendo isso. Outro jeito de fazer a mesma coisa. Eu sempre evito dar nós no fio. Mas, como aqui é um fio mais fininho, se a gente der um nó, o nó não vai ficar tão saliente. Como que eu faço esse nó? Deixa eu mostrar para vocês. Corto o meu fio. Vou descartar o pedacinho que está ruim. Se vocês, por exemplo, usarem um fio de malha que mudou de espessura, ele estava grosso, daí por 2 metros ele ficou fino, depois voltou a ficar grosso de novo. Corta esses 2 metros de fio fino fora e faz isso que eu vou fazer agora. Mas não usa aquela parte que está diferente do restante, porque vai ficar uma parte deformada do crochê. Então, vou colocar... Ó, vamos deixar a câmera focar aqui, porque esse nozinho é bem legal. Eu falo para os meus alunos que esse é um nó para a vida. Vocês podem usar tanto aqui no crochê, como em qualquer outra situação. Arrebentou o varal lá na rua, emenda com esse nó. Então, ó, ponho um fio para cada lado, trago esse aqui por debaixo e dou um nozinho. Sabe aquele nó de tênis, bem simples, assim, ó? Sim. Nozinho. Nozinho cego, Eu estou amarrando ele com ele mesmo, esse fio só está passando por dentro do nó. Sim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então eu viro para cá para ficar mais fácil, ó, deixo aquela ponta que estava virada para lá para cá, e vou dar aquele mesmo nó agora com o outro fio. A outra ponta. Isso. Sempre de forma que essa pontinha venha para o lado de fora, então eu fiquei com 2 nós aí? 2 nós. Eu vou deslizar os 2. E puxa. Puxo, ele vai ficar bem discretinho. Menina, e corto. Realmente é um nó. É um nó pra vida. Pra vida. Porque olha, o que é a vantagem dele? Adorei, Vocês podem puxar, quanto mais puxar, mais apertado ele fica. Ele não desmancha. Então é um nó de escoteiro. Solta mais gato aí. Mais só, gato. gente, é um nozinho muito prático para vocês usarem em tudo que precisar emendar. Amei. Viu só? Então agora a gente continua o nosso crochê sem emenda, bem tranquilo, porque não está mais aparecendo aquela marca. Então a gente vai fazer essa carreira. Exatamente, porque antes estava aquele nó, mas com aquela linha branca horrorosa aparecendo. Agora você fez um nó da própria... O nozinho tá aqui, ó. Ninguém pensa... É impossível de ver agora, isso, não. Não, agora ele fica imperceptível. Mas o problema dele é por causa da linha branca que usam, né? Sim, porque é aquela emenda com overlock, né? E aí eles usam linha comum, né? Linha branca. Porque infelizmente faz parte, mas é que a gente tem que lembrar que esse material é resíduo, ele ia ser descartado, ele ia para ser jogado num aterro para virar, né, para ficar se decompondo. Gente, mas olha aí, aprendemos um nozinho, dá um nozinho, corta aquela parte estragada da linha. Exato. Né, isso vale para tudo. Agora, dá um nozinho e continua. Sim, esse nozinho aí vocês viram que vale muito a pena aprender, gente. Qualquer coisa, assiste de novo aí a aula hoje na reprise, se não pegaram o nó, e vamos aprender esse nó para ter certeza que vocês fizeram. Agora, a gente vai continuar todas as carreiras em ponto baixo, como eu estou fazendo, de vez em quando pegando na alça de trás, de vez em quando pegando a alça inteira. Por que eu falo isso? Para ficar com texturas diferentes. A proposta de pegar na alça de trás, a partir de agora, é para ficar com linhazinhas, essas linhas aqui que eu mostrei, que a gente deixa saliente, quando a gente pega na alça de trás, ela fica essa textura. Então, no puff que eu fiz ali, praticamente todas as carreiras eu peguei na alça de trás. E vocês podem intercalar, de vez em quando pegar a alça inteira como eu fiz aqui, de vez em quando pegar a alça de trás.
que ele vai ficar com essas linhas e cria uma textura diferente no crochê que a gente de olha. baixo e alto relevo, Isso, não é? exato. A Kelly, ela pergunta que se pode usar essa base para fazer cestos quadrados, ou seja, essa a base técnica sim, aqui... a base funciona do jeito que eu ensinei, só que se for subir em ponto alto ele fica mole, então a parte de subida é diferente, mas a base com certeza ela pode usar. A base dá para aproveitar, né? Então, e aí agora é isso, né? É o que você falou. Se quiser misturar os tipos de pontos, fantasias. Isso. Tem mais um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Pode mostrar no puff que eu trouxe de modelo. Lá embaixo, aquela correntinha caramelo. Tá vendo que tem uma correntinha saliente? Aqui. Isso. Isso é uma aplicação de ponto baixíssimo que eu fiz depois do puff pronto. Então, depois que terminou todo o puff, se vocês quiserem colocar uma corzinha mais, assim, um detalhezinho que nem eu fiz aquele ali, eu vou ensinar agora para vocês como é que faz. Então, digamos que aqui seja já a minha parede do puff. Vocês podem fazer, esse detalhe que eu vou mostrar para vocês, vocês podem aplicar depois em cestos, em tapete, no puff que a gente está fazendo. Então, é uma aplicação de correntinha que vale para vocês colocarem em qualquer lugar. Eu vou pegar aqui um fio bem contrastante com o cinza para a gente fazer isso. Então, terminou. Aqui eu vou fazer na parte de cima só porque eu não tenho a parte lateral toda pronta. Mas vocês podem fazer na lateral, que é o caso que eu fiz ali, que fica mais bonito. Faço o elinho aquele que eu já ensinei para vocês, coloco na agulha, aquele elinho regulável, coloquei na minha agulha e vou escolher qual carreira que eu quero aplicar, no caso eu vou colocar nessa linha aqui. Vou entrar aqui em qualquer lugarzinho, passo a minha agulha por trás do ponto, ela entra e sai. Sai no outro, Laça e faz um baixíssimo. E assim a gente vai indo. Deixa eu fazer ele ficar viradinho, que ele ficou para o outro lado, peraí. Laço aqui e vou fazendo carreiras de baixíssimo. Sempre assim, passa por aqui e pego esse pontinho. Passo por aqui. E dá essa laçada. Isso. É um ponto decorativo por cima, né? Ele vai formar um desenho de correntinha por cima do trabalho. Então, é uma aplicação de um ponto. É uma aplicação, né? É um bordado, na verdade. É quase como se fosse um bordado. Sabe a agulha de ponto russo, que a gente perfura? É quase aquilo, assim. O jeito que a gente faz o que eu falei, né? Depois de pronto, dá para bordar, independente da linha. Se é um fio de malha ou uma linha normal de lã, de bordado, né? Sempre que vocês trocarem de cor, vai ficar uma pontinha de fio que vocês escondem dentro da trama, igual eu mostrei que a gente tem que esconder sempre a pontinha de fio, e segue com ponto baixo até chegar na altura do puff. Vai experimentando, medindo com a fita métrica para ver se chegou no tamanho, e é simplesmente isso. Gente, não achei difícil, né? Como a gente disse aqui desde o início, é um curso que é para intermediário, é necessário que você já tenha conhecimento e prática de fazer esses pontos baixos, altos, meio ponto alto e tal, para você poder aí aprender a acompanhar aqui junto com a nossa querida Nath. Tá demais, meu bem, muitos elogios aqui para você, bom viu? Que o pessoal tá gostando, fico feliz. Demais da conta, olha. Pessoal, então essa aqui foi a nossa aula de número 12, onde aprendemos aí a fazer as laterais do puff.